Zéu, zéu, raios dominadores, nesta manhã, na noite e no infinito, dominando todos vocês. Tchau. Pisquinho tá dominando todo mundo. Sentiram-se dominados por Pisco? Hoje é Fogo no Parquinho especial de dúvidas que vocês colocaram nos comentários, certo? Sobre a aula de ontem. De ontem, para quem não sabe, né? Porque às vezes a pessoa pode abrir aqui e falar assim, nossa, que mulher louca, não sei que aula de ontem é essa. Ontem teve uma aula, tá? Né? A primeira aula do festival Melhor Pão do Mundo. E vocês estão com dúvidas e eu pedi para vocês colocarem lá. Então eu escolhi as super dúvidas. E assim, eu tinha avisado uma coisa muito importante, que é a origem da maior parte das dúvidas de vocês. E é um dos motivos que vocês erram tudo. Vocês erram tudo por conta disso. Sabe o que é? Vocês não assistem direito à aula. Vocês ficam ou empolgados, ou distraídos, ou não escrevem direito. Eu não sei o que acontece. Mas vocês geralmente têm uma tendência a errar coisas que eu falei na aula e que eu sinalizei que vocês iam perguntar e vocês vão lá e perguntam. Olha só, parece até que eu tenho bola de cristal, né? Que eu sou vidente. E não é isso. É porque eu já fiz. Não vai atacar a bichinha, Pisco. Olha, o Rodrigo, ele tá querendo atacar a bichinha. Rodrigo, não deixa. Ó, aí, ó. Gente, o Pisco é terrível. Tava querendo atacar a Tite. Então, olha, ele é chato. Então, o que acontece? Quando vocês não prestam atenção, de fato, vocês fazem várias perguntas, como as que eu vou ter aqui. Não quer dizer que as perguntas de vocês não tenham motivo para acontecer. Elas têm. É justamente essa a diferença da gente ter uma aula e depois ter o quê? Uma sessão para tirar dúvidas, um suporte, certo? Para vocês verem que a dúvida acontece. Mesmo eu explicando, mastigando, colocando de um jeito bem detalhado, não adianta. Avisando, pedindo para vocês anotarem, sinalizando, isso aqui é importante, não adianta. Vocês vão bobear, vão mosquear, vão papar mosca. Então, olha só. Ontem eu peguei e resolvi colocar um bolo. Por quê? Porque geralmente, quando a pessoa entra lá no curso, eu tenho um bolo, tá? Que não é um bolo feito na mão, mas é um bolo para a pessoa começar a dominar o forno. Por que eu gosto de fazer isso? Se vocês não sabem, vocês já vão perceber. Um bolo é uma coisa que a gente faz mais rápido, certo? Então, um bolo, para a gente treinar um forno, para a gente treinar a temperatura, é muito mais eficiente. O pão, a gente tem que esperar fermentar, entenderam? Então, o que acontece? Independente do bolo ser de longa fermentação, ser saudável ou não, não interessa, o bolo é mais rápido o processo, tá? E aí, para você dominar seu forno e colher as primeiras impressões, do tipo, tá ruim, não sei fazer, tá bom, eu sei fazer, opa, conheço o forno, não conheço, o bolo para mim, é a melhor opção, tá? Senão eu tinha levado o quê? Tinha levado um pão para vocês fazerem, certo? Então, se eu quero que vocês tenham uma coisa rápida e que seja do jeito que eu faço no curso, eu vou fazer com bolo. E aí eu pensei assim, eu posso trazer vários bolos. Eu trouxe aquele bolo por quê para a aula? Por que eu levei aquele bolo? Porque é um bolo que é saudável. Por que ele é saudável? Porque ele é feito com outras farinhas, tá? E quando você tem um bolo com outras farinhas, eu expliquei que precisava de uma liga. Então, lá nos ingredientes, apareceu a grande dúvida, que é a goma xantana. Gente, a goma xantana não é nada que vai te comer, uau, bicho-papão, tá? É um espessante. Existem vários tipos de espessante na vida, tá? E a goma xantana é uma das utilizadas quando a gente não está usando trigo. Ainda falei para vocês, presta atenção. Como a farinha de trigo é tão poderosa, que ela não precisa, né? Ela sozinha se basta, né? Você faz um bolo com farinha de trigo e tá tudo bem. E quando a gente vai tirar a farinha de trigo, a gente tem necessidade de fazer composições, certo? O objetivo não é vocês aprenderem as composições. O objetivo é quem chega lá e não cozinha, nunca fez nada, tem uma opção de um bolo para fazer depois. Então, se você está num lugar que não consegue comprar os ingredientes, criatura, não é para você fazer, certo? Não é para você ficar histérica ou histérico. Você pega e guarda aquilo como
presente para você fazer depois. Compreende? Não é para você ficar louco e fazer. Eu tenho os alunos velozes e furiosos que querem fazer, que estão já fazendo, inclusive. Por quê? Porque, enfim, já comprou, já não sei o que, já tem, às vezes já é do curso, porque tem muito aluno que assiste do curso o evento e, opa, já tem, vou fazer, já fiz, tirei foto e mandei, né? Porque é assim. Então, e não pedi isso, hein? Olha só que eu não pedi isso, mas o povo é assim. Então, presta atenção que você pode fazer qualquer bolo. E eu avisei isto na aula. Este bolo que estou ensinando aqui é para quem não tem nada. É para quem nem faz bolo. Sabe por quê? Porque eu tenho muito aluno que entra no curso e o primeiro bolo que faz é o que está lá no curso porque eu mandei fazer para treinar no forno, tá? Então eu resolvi colocar o bolo justamente porque eu sei que tem assim de gente que nem faz bolo em casa. Então aquilo é uma opção, certo? É uma opção. E vocês às vezes assistem uma aula e falam assim, ela falou que tem que fazer. Ela falou, não é assim, calma, tá? Então já vamos à primeira dúvida. Se você pode fazer outro bolo, você faz outro bolo, não precisa ficar louco. Posso substituir a goma xantana? Não. Goma xantana é um tipo de espessante. Agar-agar é outro tipo de espessante. CMC é outro tipo. E por aí vai. Se você não tem e não tem como comprar, não faz. Faz outro, certo? Espera para você conseguir. Essa é a grande vantagem de você ir numa aula, assiste, anota no seu caderno, baixa o material escrito. Por quê? Porque aí você vai procurar os ingredientes e aí depois você vai fazer com a santa paz de Deus na tua casa. E não é para fazer as coisas correndo, certo? Então, não substitua, não vai ser igual, tá? Gente, não tem aquele negócio que ninguém é insubstituível? Ou é isso o ditado, Rodrigo? Ninguém é insubstituível. Vocês têm que entender que na cozinha as coisas nem sempre você consegue trocar. Porque quando você fala substituir, é para ser igual. E não é igual, tá? Então as outras perguntas que vocês têm são muito boas, porque eu vou falar para vocês várias vezes isso, que isso não é igual a isso, vocês vão ver. Posso substituir o açúcar orgânico por açúcar mascavo? Não, açúcar mascavo não é açúcar orgânico. E existe substituição? Existe. Você pode usar o açúcar demerara dentro das coisas que vocês colocaram lá, tá? Você pode usar açúcar de coco? Não, açúcar de coco não vem da cana. Não é para botar açúcar de coco. Mas não é para botar. Vamos prestar atenção que o princípio básico do erro de vocês quando estão fazendo uma aula é o quê? Vocês assistem uma aula e aí vocês nunca fizeram aquilo que está na aula. E aí o que vocês querem? Já querem substituir. Por isso que vocês não aprendem, por isso que dá errado. É assim, hoje eu vou falar do fermento. Aí eu vou falar que tem que fazer um negócio X com o fermento. Aí vocês não podem fazer um negócio X. Aí vocês já começam a adaptar. O adaptar de vocês é igual uma substituição que vocês estão querendo fazer com o bolo. Olha como é que eu peguei vocês. Sabia? Então, o bolo está aí para mostrar para vocês que o grande erro de vocês é não seguir o que está sendo mandado na aula. Se você não vai fazer igual da aula, você não aprende. A sua eficiência de aprendizado cai. E aí você não entende por que Zezinho, Luizinho e o Guinho aprendem mais rápido que você. Porque Luizinho, Zezinho e o Guinho estão fazendo o que a Fernanda mandou. Muitos deles vão esperar, muitos deles vão procurar na internet onde comprar. Não interessa onde vocês vão comprar. Depois vocês procuram. E se eu falei para você que você pode testar seu forno com um bolo que você já faz na sua casa, faz isso e guarda esse na manga, certo? Então para com esse negócio de substituir, não existe. Quando existir, eu falo, de verdade. Então o que eu falei agora aqui para vocês? Eu usei orgânico, você pode usar demerara? Pode. Por quê? Porque é muito parecido a granulometria, o jeitinho desse açúcar. Do açúcar orgânico que eu usei de cana para o açúcar demerara. Eles são muito parecidos entre si, então na receita vai funcionar. Nanda, mas onde eu moro não tem. Que pena. Não moro, não tem, e aí só tem refinado. Olha só, você pode até usar o refinado, que não vai impactar tanto no resultado. Só que entende que se você está num lugar que você quer mudar a sua alimentação, onde a cultura é outra, onde você busca fazer um pão de fermentação natural, açúcar refinado já não combina com a tua vida. Então você tem que tirar isso da tua vida, não é do meu bolo.
Não é do bolo da aula, é da tua vida. É por isso que este bolo vem. Este bolo vem para te mostrar que está na hora de você procurar outro tipo de açúcar para entrar na tua casa, certo? Manteiga por óleo de coco. Não, não pode. Óleo de coco não é manteiga. Manteiga não é óleo de coco. Parem de desejar fazer coisas que não são propostas. Ah, mas eu não posso comer. Então sabe o que você faz? Você usa aquilo para aprender e dar de presente para alguém que pode. É sempre isso que eu falo. Sabe por quê? Porque você precisa saber e fazer como está na aula. Porque aí você aprende. Se você já começa a mudar a estrutura das coisas, os ingredientes, babou, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. É que nem a turma que vai assistir a aula de hoje, aí amanhã vai perguntar assim, posso fazer com farinha de arroz o fermento? Não, eu não estou te ensinando com outras farinhas. Estou avisando. O bolo é a premonição de tudo que vocês vão fazer de errado. Então se policia, porque se você está com essas dúvidas, hoje você encerra isso e hoje quando você for assistir a aula, você vai de outro jeito, você vai aprender direito. Você já vai entender que algumas coisas você não pode fazer porque é isso que vai te atrapalhar de aprender, certo? Manteiga não é óleo de coco, assim como azeite também não é, tá? Posso usar um levain em um pão de forma gluten free? Olha só, se você tem o fermento que eu vou ensinar a fazer no evento, tá? E ele é com glúten, e você joga numa mistura sem glúten, a parada virou com glúten. Você pode fazer o que você quiser, mas ele já não é mais gluten free, tá? Então é isso que você precisa entender. Então muito cuidado, porque vocês podem misturar as coisas? Podem, só que os universos vão se contaminar, tá bom? Posso usar linhaça no lugar do ovo? Não. Linhaça não é ovo. Ah, mas eu não posso comer ovo. Olha só, se você não pode comer ovo, mais uma vez, aprenda a fazer as coisas com ovo, entenda como essa massa crua se comporta, entenda todo o funcionamento, dá de presente para alguém que pode, depois você começa a fazer as suas individualizações. Já não começa mudando as coisas, que isso não foi feito para ser linhaça, certo? Então para com esse negócio. Isso te atrapalha de aprender. Eu tenho aluno no curso que é vegano e que nunca me perguntou uma substituição. Sabe por quê? Porque esse aluno, aliás, não é esse aluno não, são 3 alunos. Eles abraçaram que eles entraram lá no curso e que eu não falei para eles que ia ser um panetone vegano. Eu não tenho essa proposta. Mas eles compraram e eles fazem, mesmo sendo veganos. Sabe por quê? Porque eles querem entender como funciona para depois fazer o vegano. É esse o negócio. Entendeu? Você faz as individualizações, não sou eu. Você aprendeu a letra A, B, C, D e depois você fez a redação. Não foi a professora que fez a redação para você, certo? Quem fez as frases, tudo, foi você. A professora só te ensinou a escrever, tá? Diferença entre fermento biológico comprado e fermento levain. Os dois são naturais? Gente, essa palavra natural gera essa dúvida, né? Porque olha só, o fermento biológico que a gente compra, ele é um micro-organismo. Vocês já foram na farmácia e compraram aqueles negócios Floratil? Quando a gente está tomando remédio, quando a gente tem uma diarreia, o negócio passa mal, né? E aí o médico manda comprar Floratil. Tem vários bichitos que a gente compra, não é? Não tem o Yakult, lactobacilos vivos, né? Presta atenção que o fermento biológico instantâneo seco ou fresco é Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. É um tipo, é uma espécie da Saccharomyces, da levedura. É natural ou é artificial? É um natural cultivado. Vocês entendem? É como se eu falasse assim para vocês, vou usar um exemplo mais do meu mundo. Camarão de cativeiro e camarão do mar. Não são iguais, mas são camarão. Vocês entendem? O camarão do mar é diferente do camarão do cativeiro, mas é camarão. O camarão do cativeiro não é uma parada ruim. Não, só vou comer camarão do mar. O camarão do cativeiro não serve. Gente, camarão de cativeiro também é bom. Camarão criado, tem gente que cria camarão. Então não existe só camarão do mar, tá? E tudo é camarão. Então agora vamos para o fermento. A gente faz o fermento natural selvagem, cultivado, aquele que a gente vai aprender a fazer na aula de hoje. Ele é diferente do outro? É,
Porque aquele fermento natural, aquele pote que você vai ter, tá? Quem fez o exercício de fechar o olho e imaginar o pote pronto, gente, tem lá bactérias e leveduras. É uma cultura simbiótica, certo? É uma cultura simbiótica. Então presta atenção, porque você que tem essa dúvida do natural, eu entendo muito você. Eu tinha um amigo que falava que para ele toda a fermentação era natural. Por quê? Porque para ele a fermentação que não era natural era só do bolo que era química. Ele não estava errado. E as pessoas diziam que ele estava falando merda. Não é, entendeu? Porque olha só, é uma fermentação natural? De certa forma é, mas não é selvagem, espontânea. Só que na nossa língua portuguesa é difícil a gente explicar isso com uma palavra no nosso contexto, tá? Então, assim, não é o natural que tomou conta do nosso vocabulário, porque a gente botou fermento natural. Então, fermentação natural, em português, está muito associado ao conceito do levain. Vocês entendem? Mas o fermento biológico que a gente compra não é uma coisa demoníaca, sabe? Não é uma coisa voodoo, não é uma coisa ruim, tá? Se você souber usar, lógico. Então, é tipo Floratil, cara, não é ruim, não vai fazer mal para você quando você toma, né? Quando você tem a indicação. Então, saber usar é importante. Eles são diferentes? São. Um é um micro-organismo, o outro é o bonde todo, né? É todo mundo junto, né? O baile todo, melhor dizendo, né? Então, prestar atenção nisso, essa dúvida é muito boa. O termômetro é indispensável? É. E eu já avisei que não tem problema você assistir a aula sem termômetro. Porque eu tenho assim de gente que assiste a aula sem termômetro. Sabe por quê? Porque compra depois. Você não tem que ficar se entulhando de coisa agora, já que se você chegou na aula e você está sem nada, espera para ir comprando as coisas. E posso falar uma coisa? Se você depois compra o curso e entra no curso, você consegue trocar figurinha com todo mundo que está lá dentro da comunidade. Às vezes você encontra um lugar mais barato para comprar, uma marca que as pessoas estão gostando mais, porque essas coisas eu não estou por dentro. Não estou por dentro do lugar que você pega mais barato, que não sei o quê, porque eu já tenho, entendeu? Eu comprei pela internet. Então não fica louco achando que só tem um lugar para comprar. Você pode comprar num monte. Onde é que eu gosto de comprar? Eu compro na Baneton Brasil. Por quê? Porque aí eu peço tudo lá e eu pago o mesmo frete. E vocês têm que saber fazer essa conta também. A conta do frete. Então, muitas vezes, vocês falam assim: ai, Nanda me indicou um lugar e é super caro para eu comprar nesse lugar. Ai, Nanda ganha comissão. Não ganho comissão não, tá? Inclusive, se eu ganhasse, eu falava para vocês. Inclusive, eu queria ter uma loja de termômetro. Porque, gente, o que eu vendo de termômetro toda vez que eu tenho aluno, nossa senhora, né, Rodrigo? Eu vendo termômetro, já falei para as pessoas, gente, abre loja de termômetro, entendeu? Vocês estão dando bobeira. Presta atenção, aquele termômetro de fazer zéu nas pessoas que a gente está vendo atualmente sendo usado, não serve, tá, gente? Aí eu tenho em casa, posso testar? Claro, se você tem em casa, você pode testar, mas não vai comprar isso. O nosso termômetro é diferente, é de uso culinário. Ah, mesmo sendo a pistola? Cara, mesmo sendo a pistola, eu vou te dizer que sim, porque a pistola vai para outras temperaturas maiores. Deixa eu mostrar o meu aqui. Tá? Mas você pode ter aquele de espetinho? Pode ter o de espetinho. Peraí, deixa eu achar aquele espetinho. Deixa eu achar. Achei aqui. Tem que ter cuidado com o pisco. Porque o pisco é terrível. Então, olha só, deixa eu achar aqui, botar aqui meus brinquedos. Minha mãe me ensinou que não podia brincar e deixar tudo largado, gente. Minha mãe não deixava eu brincar na casa. Eu traumatizei um pouco. A gente tinha um cantinho para brincar, isso é verdade, tá? Tinha um quarto, a casa onde a gente morava era muito grande, 260 metros quadrados, era muito grande. E aí tinha um quartinho lá na área onde a gente brincava. Então, era só para brincar lá. Olha só, minha mãe detestava bagunça, detestava. E aí a gente tinha o quartinho de brincar. E todo dia, antes de sair da brincadeira, a gente tinha que deixar tudo arrumado. Gente, como é que era isso, gente? Eu nunca vi isso. Eu não fiz isso com a minha filha, não. Quer dizer, fiz um pedaço, tá? Tô falando pra vocês. Por que isso? Porque, gente, eu vivo guardando as coisas. Aí, viu, Rodrigo? Já descobri isso. De onde é que eu tenho essa mania de guardar as coisas? É disso que a minha mãe fazia, do quartinho. É do quartinho?
É do quartinho. E o quartinho dela não era quartinho, não. O quartinho dela não era quartinho, não, cara. A gente tem quartinho, ela tinha um quartaço. Então, olha só, isso aqui, ó, é o termômetro de espeto que vocês podem utilizar também, tá? O Rodrigo tá falando que o quartinho da brincadeira que a gente brincava era um quartinho lá nos fundos que era uma suíte. Não era um quartinho pequenininho, não. Dava pra brincar bastante. Olha só, brincadeira que é verdade, mas ó, é porque eu fiz um kit aqui, porque eu não tô na minha casa. Então eu trouxe as coisas que eram indispensáveis. E pra eu não misturar e não perder, eu trouxe tudo em sacolinha. Aí por isso que eu fui lá procurar. Se vocês estiverem com este termômetro aqui, o que é uma coisa que eu já vou antecipar para vocês aqui, para vocês não errarem, tá? Quando vocês estão criando fermento, você vai misturar lá no potinho, que nem eu vou explicar hoje à noite, tá? Então fica calma aí que você vai saber tudo. Não enfia este negócio no pote do teu fermento, tá? Você vai sempre fazer do jeito que eu vou mandar na aula. Você vai botar um copinho do lado para ver a temperatura. Você vai traçar um paralelo mental na tua cabeça, né? Você vai ter um pote que vai ter teu fermento e para você saber a temperatura, você vai ter um copinho de água onde você vai enfiar isso aqui. E se você tem o de pistola, Zéon, você vai lá e pode apontar, entendeu? Então não fica louco. Se você não tem nenhum, você espera. Ou você compra. Depois da aula, depois dessa aula aqui, você vai tchucu-tchucu na internet e procura, entendeu? Então é isso. Posso usar qualquer farinha? Farinha de trigo branca, farinha de trigo integral e farinha de centeio. São as 3 farinhas que eu vou fazer hoje, certo? Na nossa aula, a gente vai fazer centeio. Mas eu vou misturar. Na realidade, eu vou ter que misturar 2, né, Rodrigo? Porque eu só tenho 2 potes. Se eu achar outro pote até a hora da aula, eu misturo a outra para vocês verem. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte. Farinha branca, farinha integral e farinha de centeio funciona. Por que vamos fazer centeio? Porque você vai saber lá na aula. Tá? Então fica calmo aí. Toma Ansiodoron. Me dá um Ansiodoron aí. Toma Ansiodoron. Ansiodoron é fitoterápico. Kit essencial para vocês participarem de tudo na vida. Na vida. Entendeu? Então tá. Posso usar qualquer farinha? Já entendeu, né? Eu sei que essa pergunta vai reinar de novo. Mas tá tudo certo. Tô acostumada com isso. Quero fazer com farinha de arroz. Quero fazer com farinha de não sei o quê. Quero fazer com farinha de pisco. Gente, presta atenção, eu tô falando de 3 farinhas, então se você quer fazer as outras coisas, você não vai aprender rápido. Você vai ficar lá no limbo, sem aprender, tá? Porque a teimosia de vocês, quando vocês querem fazer o que vocês querem, é isso, vocês não aprendem. E engraçado que quando vocês eram pequenininhos, estavam lá no colégio, vocês não ficavam discutindo com a professora, não. A professora falava, hoje a gente vai fazer a letra B, todo mundo sentava e fazia a letra B. Ninguém ficava, professora, mas eu quero fazer o W. Hoje vamos escrever de lápis. Ninguém falava, eu quero escrever de lapiseira. Hoje vamos escrever e apagar com borracha. Ninguém falava, professora, eu quero usar caneta e liquid paper. Vocês falavam isso? Não, né? Vocês faziam o que a professora mandava. Inclusive, no estojo de vocês, tinha lá exatamente o que vocês tinham que ter. Nem mais, nem menos. Então, lembra que nessa época você aprendeu tudo. Porque você seguia o mestre. Tá? É isso que você tem que pensar. Aprende isso, que é isso que vai fazer você aprender rapidinho. Como posso pesar o ovo? Não entendi. Olha só, isso é uma coisa para a vida de vocês. Ovo você tem pesando de vários pesos, tá? Principalmente quando é ovo caipira, tipo de granjinha, de sítiozinho, né? Se a pessoa não separa, que nem meu amigo, né? Meu amigo Eli, da Granja Canoa, ele separa, né? Ele pesa os ovos e aí tem caixa com os ovos de 50 gramas, com ovos de 60, lá. Mas a galera do misturado também existe. Por quê? Mistura aquela caixinha, ovinho do sítio, tá? Então, presta atenção. Faz de conta que você tá com um bando de ovo misturado na tua casa. Você não sabe o que é ovo padrão AA, ovo não sei o quê. Você vai quebrar esse ovo num pote. Quando você quebra, você pesa. Pesa o ovo, sem a casca. Gente, não ri não. Porque tem gente que fica perguntando se é com a casca. Isso é importante. Por quê? Porque é ovo. Ovo para pessoa é com a casca. Ela não sabe se eu estou pesando ovo sem casca ou com casca. É que parece uma coisa idiota, mas não é. Então aprende que a dúvida do outro não é idiota. Cada um tem a sua dúvida, tá? Então tem que aprender isso também. Já sempre falei isso para Maria Luísa, minha filha. Deixa o outro perguntar, deixa o outro em paz. Você não tem que ficar julgando se o outro não quer saber ovo de casca ou não. No momento aqui na nossa aula. Então você quebrou, tá lá o ovo sem casca. Aí faz de conta que deu 50. E na minha receita eu quero 60.
Você vai pegar um outro pote, vai quebrar, vai misturar, porque eu quero ovo. Ovo é clara e gema. Ó o pulo do pisco. E aí você vai misturar, vai ficar aquela misturinha, e aí você vai completar. Você precisa de mais 10 gramas, tá? Olha, isso vai mudar a tua vida. Em várias receitas que você tem, provavelmente estão dando errado. Ovo a gente pesa assim, tá? Às vezes você pode ter a sorte de quebrar e, opa, deu 60. Opa, deu 50 e ela queria 50, tá? Então, geralmente, e ontem eu avisei isso. O meu ovinho tá aqui porque eu quebrei e era o peso exato. Vocês vão fazer isso, mas vocês vão prestar atenção e não tem problema. É assim que funciona a vida. Toda vez que você quebra ovo, sempre quebrar em 2 potes, tá, gente? Isso eu não falei ontem, não. Por quê? Porque só era um no meu caso. Mas você sempre quebra num pote separado. Por quê? Porque pode vir a grande surpresa de um ovo podre. E se você não tiver o meu nariz, você vai errar. O Rodrigo erra, porque o Rodrigo não sente o cheiro das coisas direito. Por que eu falo isso? Porque nem todos têm a percepção quando o ovo está começando a estragar. Tá? Eu tô falando de ovo que está começando, porque o ovo que está podre mesmo, antes de quebrar, você já sabe. Ai, Nanda, eu não sei, eu já quebrei o ovo podre e me surpreendi. Então você é que nem o Rodrigo, que nem a maior parte da população. A maior parte da população só descobre o ovo podre quando quebra o ovo. Gente, eu trabalhei no lugar... gente, pra quem conhece aqui do Rio, eu trabalhei na Ana... Como é que é? Ana o quê? Ana Foster. Na Ana Foster, chocolate. E aí, quando eu fui pro estoque, é o que eu falei, eu pedi pra ela pra ir pro estoque, porque eu queria arrumar o estoque. Meu sonho era arrumar o estoque dela. E aí a Ana deixou. E aí tinha o ovo. E, gente, eu fiquei louca. Porque eu sentia... Porque quando você compra muito ovo, né? Vem ovo de cartela, sempre tem algum que tá ruim. E a pessoa tinha que selecionar o ovo, né? Na hora de guardar lá. Gente, eu não era maluca do ovo, que ficava catando o ovo que tava... Aí ficava... Gente, esse tá estragado, esse tá estragado. Eu ia tirando. Gente, o povo ria. Mas é verdade. Então, assim, eu consigo sentir de longe. Eu vou lá, igual cachorro farejador, até tirar o ovo. E aí a galera quebrava e o ovo tava podre. Então, às vezes, estava começando a estragar. Eu sinto, cara, eu sinto muito, muito. Pode ter um monte de ovo. Tu vai botar lá, eu vou lá, puf, no ovo que tá. Então, isso aí é um negócio... Isso às vezes me atrapalha, isso às vezes me ajuda. Mas eu prefiro usar isso, hoje em dia, a meu favor. Até uma coisa engraçada, né? Que às vezes a gente tá num ambiente... que alguém faz alguma coisa que não deveria, né? Gases. E aí só eu sinto o cheiro, gente. É horrível. Só eu sinto. As pessoas só sentem depois. Então eu fico calada. Porque, cara, se eu falar, as pessoas podem achar que fui eu, gente. Não é? É verdade isso. Meus amigos sabem disso, né? É horrível. Eu sinto o cheiro antes de todo mundo. Eu sinto o cheiro do esgoto que ainda não chegou. Que a gente tá andando na rua, eu tô... Ai, cheiro de esgoto. Ai, que cheiro de barato. Aí a gente chega, entendeu? Na rua. Ai, gente, assim, é uma coisa boa, mas às vezes não é. Porque as pessoas acham que você é fresco, as pessoas acham que tu tá maluca. É isso. É isso. Por isso que quando eu vou comprar peixe, meu peixeiro ele já tem medo de mim. Ele fala, caralho, lá vem aquela chata do nariz. Eu pego, só falo assim, não me dá isso não, hein? Não me dá isso não. Não vem que não tem. Eu falo mesmo. Teve um dia que o Rodrigo comprou um peixe que não tava nem... Ele abriu, ele não me deu, ele me deu embrulhado no papel. Eu falei assim, volta. Volta e só fala assim, Fernanda nem abriu o pacote, pediu pra trocar. Cara, o cara não falou nada, tá? De verdade, o cara não falou nada. O cara trocou bonitinho. Então, assim, uma coisa é peixe com cheiro de mar. Outra coisa é peixe com cheiro de que não deveria estar. Peixe com cheiro de peixe. Aprendam isso. Eu fui num lugar super famoso daqui e o cara... Porque eu falava esse negócio, gente, do peixe com cheiro de peixe, da carne com cheiro de carne, e as pessoas ficavam me zoando. Porque, assim, não é que tá com cheiro de estragado, mas tá com cheiro ativo demais que não deveria estar, certo? E aí não é tipo podre, mas tá passando. Não tá fresco, porque o fresco tem outro cheiro. O frango fresco tem outro cheiro, a carne fresca, o peixe principalmente. E aí o cara aqui de um japonês, para quem não conhece no Rio, pode vir no Mitsubar, que é maravilhoso. E aí acho que é o dono, ele pegou e estava conversando com a gente, ele falou, aquele peixe com cheiro de peixe. Cara, o Rodrigo olhou assim para mim e falou assim, cara... Aí eu falei para ele, poxa, é a primeira pessoa que eu acho que fala
que caraca, fala a mesma coisa que eu falo. Aí ele falou, o peixe não tem que ter cheiro de peixe, você me entende, né? Eu falo, claro que eu te entendo, o peixe fresco tem cheiro de mar, tem um cheiro gostoso. Então entendam que no ovo, se você não tem essa percepção, sempre recomendo que você quebre separadamente, para não perder toda a sua receita, tá? Essa conversa toda foi para falar do nariz. Então, olha só, já entenderam, né? E esse negócio do cheiro, cuidado, porque ao decorrer da criação do fermento, vocês vão ter cheiros diferentes em cada fermento, tá? E ter cheiro ruim para você não quer dizer que está estragado, tá bom? O cheiro da farinha integral é diferente do cheiro da farinha branca, que é diferente da farinha de centeio. Se é bom ou não, o tempo vai dizer na tua casa, com o teu nariz. Não tem gente que acha que o cheiro do queijo é fedido, porém a pessoa come porque é gostoso? Gorgonzola para muitas pessoas fede. Tem muito queijo na França que as pessoas não comem porque tem um cheiro horrível. Inclusive, eu me lembro que quando a gente foi com a minha sogra, a gente comprou um queijo que ela falava, esse queijo tem cheiro de chulé. Aí quando ela comeu o queijo, nossa, o queijo é maravilhoso, mas tem um cheiro tão ruim. A gente ria muito. A gente botou do lado de fora da janela do quarto, que senão o quarto ficava insuportável. Então tá. Complete o ovo desse jeito. Baixo índice glicêmico. Como que é isso? Sou diabética. Então, presta atenção. Ontem a gente aprendeu que o pão rápido, feito sem tempo, aquele pão papum, é o pão que papum faz ruim dentro do seu organismo. Porque ele sobe a glicemia. Por quê? Porque ele é uma bomba de glicose. Não teve tempo para aquilo ser trabalhado pelos micro-organismos, ok? Então, quando sobe o índice glicêmico, é ruim não só para quem não tem diabetes, é ruim para a gente também, pessoas normais, porque vai fazer com que o pâncreas libere a insulina e sim, você vai ter sinalizado aquele pico de glicemia, aí puf, depois remove e tu fica com fome. Porque a função do pâncreas quando libera a insulina é falar, capta esse negócio aqui do sangue, não pode ficar essa festa de glicose aqui, aí capta, aí você fica com fome, aí tu taca a comer mais pão. Então, o nosso pão de fermentação natural, ele tem baixo índice glicêmico. Não é à toa que muitos profissionais quem? Nutrólogos, nutriendocrinologistas, nutricionistas, de cabeça super aberta, pessoas que estudam, que estão à frente no mercado, tá? Indicam pão de fermentação natural. E eu tenho vários alunos que conversaram comigo que tem alguém que tem diabetes em casa, que come o pão e depois vai lá e se dá aquele pique. E já verificaram que não tem aumento, tá? A gente tem estudos falando sobre isso. A gente, o mundo, tá? Não sou eu, Fernanda. Eu não tô aqui para dar os artigos científicos para vocês. Porque existem jornais e jornais, certo? E essa não é a função. A função de vocês, às vezes, é acreditar numa informação que é verdadeira. Um pão de fermentação natural tem baixo índice glicêmico. Se sua nutricionista ou seu médico autorizou e você está controlado, você pode fazer uso deste alimento. E você tem que estar controlado. Eu não sou sua nutri, eu não sou seu médico, eu não sou o profissional que te acompanha. Eu sou o profissional que te ensina a fazer este pão na sua casa. Tá bom? Para que você possa ter uma vida melhor. Por quê? Porque é gostoso comer o pão, tá? Porque o pão faz parte da nossa alimentação, certo? A farinha branca é melhor que a farinha integral para fazer o fermento? Gente, para com esse negócio de melhor ou pior. Usa o que você tem disponível, tá? Ah, não ficou muito bom. Depois você se preocupa em melhorar. Primeiro você se preocupa em assistir a aula. Depois você se preocupa em tentar fazer o que é possível para você naquele momento. Nanda, não é possível fazer porque não tenho nada. É possível você fazer o quê? Anotar e aprender. Ah, mas isso não é nada porque eu não botei em prática, não botei a mão na massa. A gente não aprende apenas botando a mão na massa. Sabe por quê que eu vou te falar isso? Porque o cara que faz cirurgia cardiovascular, cirurgia de coração, ele não vê a aula e logo vai lá meter a mão no coração das pessoas. Eu já fiz odontologia, vocês sabiam, né, que eu era dentista. Fui 12 anos dentista. Vocês acham que as primeiras aulas eu fui lá, cortando o dente do paciente? Puf, anestesiando os pacientes todos na primeira aula? Lógico que não. A gente fica muito tempo cortando dentezinho fake para treinar. E muito tempo a gente olha o professor fazendo apenas, tá? Olha. Por quê? Porque a gente aprende primeiro olhando. Qualquer coisa prática, a gente aprende primeiro olhando. Você tem que olhar, você tem que olhar, você tem que ouvir.
Você tem que ouvir. Olha, 2 olhos, 2 ouvidos. Por que será? Por que a gente tem em dobro isso? Porque a gente precisa desse sentido. E o grande problema é que todo o sistema que está aí de educação quer roubar isso de vocês. Quer roubar os sentidos. E vocês se permitem ser usurpados disso. Vocês entendem? Eu nunca me conformei com isso. Eu nunca me conformei em não aprender as coisas de um jeito mais fácil. Eu não acho que a gente tem que aprender do jeito mais complicado. Eu tenho certeza que a gente pode aprender do jeito mais fácil. Então entende isso, gente. Você olhar uma aula, olhar, você está aprendendo. Quando você vai lá e faz, é diferente de uma pessoa que nunca viu e você dá uma instrução e ela, vai lá fazer. Se você comparar esses 2 alunos, o outro que olhou mais vezes vai fazer melhor a primeira vez. Então entende que olhar é aprender, sim. Não é só botar a mão na massa. Saber olhar, saber o momento certo de colocar a mão na massa, ok? Por isso que eu doso isso para vocês. Porque existe uma dosagem para vocês aprenderem isso, certo? Então entende o que eu estou falando, que vai na minha, que não é furado. O seu fermento é 1, 2, 3. Calma, ser humano, você está velozes e furiosos, ainda nem fizemos o fermento, mas sim, é 1, 2, 3. Vem para a aula que você vai descobrir como é que é isso, ok? O fermento é branco, depois ele vai ficar branco, tá? O que é branco? Farinha branca. Por que a gente vai fazer isso? Porque eu quero depois um fermento mais neutro. E eu vou explicar isso tudo para vocês, certo? Agora deixa eu olhar as dúvidas aqui de vocês, tá? Gente, o PDF, vocês que estavam ao vivo, eu dei uma senha, que eu não vou repetir, porque eu avisei lá que era só para quem estava ao vivo. E a aula foi editada e não tem mais esse pedaço. Eu já falei que quem está ao vivo vai ter coisas que outras pessoas não vão ter, certo? Tá? Então, olha só, deixa eu ver aqui as dúvidas. Lúcia Perinazo, não, eu não passei a preparação do fermento. Provavelmente você não deve ter assistido a aula, né? Então assiste a aula para não perder. Esse é o erro número 1 de vocês. Não prestarem atenção, por isso que não aprendem. Já querem logo a receita, não querem aprender. Quem quer receita, aqui não é o lugar. Aqui é o lugar de quem quer mudar isso. Aqui é o lugar de quem quer romper esse sistema de receitinha. Meus alunos não são alunos de ficar do tipo, receitinha, receitinha. Não é isso. Aqui a gente aprende a fazer as coisas e a gente entende o porquê. Porque o ser humano, quando aprende o porquê, é muito mais fácil dele executar qualquer coisa. Quando ele não sabe o porquê das coisas, fica um vazio. As coisas ficam sem sentido, certo? Tem como fazer fermentação natural para celíaco? Tem, mas não é meu foco. E eu também não vejo muito propósito. Por quê? Porque eu já testei e o gosto não fica interessante. Porque as farinhas sem glúten, elas já são interessantes antes de serem fermentadas. De forma natural, aí a gente cai naquele contexto de fermento biológico não é uma coisa anormal. É natural também. É um micro-organismo fermentando, ok? Ele não é uma fermentação natural selvagem, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Meus alunos também. Se tiver como salvar, eu agradeço. Gente, ao vivo sempre vai ser outra história, tá? Pois é, o ovo podre é horrível. Guardei outra para a guarda. Gente, vocês são terríveis. Não consigo ver as dúvidas de vocês. Mas olha só, aqui coloquei as maiores dúvidas. Nanda, se não tiver goma xantana, pode fazer? Não. Um dos maiores erros de vocês é querer fazer as coisas de forma afoita, sem ter as coisas. Querer fazer as coisas sem ter as coisas. E isso é um fundamento que vocês têm que aprender. O que o bolo traz para vocês? O bolo traz à tona tudo que vai fazer vocês errarem lá na frente. É o quê? Quero fazer sem balança. Quero fazer sem o termômetro. Quero fazer sem todos os ingredientes iguais. Quero fazer sem pesar. Quero fazer sem ver a aula. Quero fazer substituindo.
Tudo isso faz vocês errarem adiante. Tudo isso. Não vou fazer o que foi pedido na aula. Ah, vou mudar só isso aqui, não pega nada. É isso tudo que o bolo mostra para você. Olha como é que uma coisinha pequena traz à tona tudo o que vocês fazem de errado lá adiante no fermento, lá adiante nos pães todos. Por isso que quando os alunos vão avançando lá no Panifixe, eu falo, você tá com cara de quem não fez o bolo, você fez? Aí a pessoa fala, não. Cara, como é que você vai dominar seu forno se você não fez o primeiro exercício, que é o quê? Entender o que tu tem em casa. Você precisa entender o que você tem na sua casa. E é muito menos doloroso com um bolo do que com um pão que você espera fermentar por muito tempo, que você tá lá cheio de expectativa, de ansiedade. Não tem ansiodoron que dê jeito, gente. Só o bolo. Acredita. Tá? Se você tem tudo e não tem a goma, não tem problema. O que você faz? Espera. Usa isso tudo que eu tô falando aqui e já fala, olha aí, se eu fizesse com a goma, sem a goma, eu ia errar. Ela está me avisando para não fazer. Já aprendi que devo ter calma e devo fazer as coisas apenas quando eu tiver tudo que foi solicitado. Este é o ensinamento. Fazer as coisas apenas quando estiver com tudo que foi solicitado. Não tenho termômetro, espera chegar. Não tenho não sei o que, espera chegar. Afinal de contas, a sua mãe esperou você por 9 meses. Quando você estava amadurecendo o pulmão, que é no último período da gestação, sua mãe não falou, ai, nasce aí, cara, que eu tô cansada de te carregar. Não, ela esperou. A criança só vem quando acontece alguma outra coisa que a gente não quer, né? Mas tudo ao seu tempo. As coisas têm um tempo. Você ficou lá na barriga da tua mãe. E quem teve filho já esperou também sabe. É que eu posso usar esse exemplo, por quê? Porque todos vocês já estiveram na barriga. Todos vocês. Então você já ficou lá dentro do forninho da sua mãe fermentando. No forninho ou no armarinho quentinho, tá? Você já ficou lá, esperando para vir para o mundo. Tá? Então existe um tempo. Então se você não tem o ingrediente, espere e procure. Esse é o exercício. Retorne ao estágio de quando você era um embrião e tudo era mais fácil. Entendeu? Esse é o estágio. Às vezes eu chamo a Maria Luísa de embrião. Quando ela tá deitada assim, encolhida, eu falo assim, ó lá, embrião. Tá? Então olha só. Quero comprar o cesto. Pode comprar. Da Neton Brasil. Ah, você não sugere outro? Escorredor de macarrão, escorredor de arroz. Gente, as pessoas antigamente usavam, né? Escorredor de arroz que lavava muito arroz, né? Eu não lavo arroz não tem necessidade. Tá? Certo? E outra coisa. Se vocês pegarem e falarem assim, Nanda, eu não tenho a senha. Não tem a senha porque tu não estava ao vivo. Ah, mas eu estava ao vivo. Não prestou atenção. Não prestou atenção. Entendeu? Gente, esta vez eu quis deixar muito claro por que vocês erram logo na primeira aula. Eu poderia não ter colocado o bolo. Por que eu coloquei o bolo? Para vocês verem como que vocês são. Para vocês verem como que os colegas são e aprenderem com isso. Certo? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Falei isso na aula também. Então presta atenção. Senta hoje com o seu caderno e anota. Anota tudo. Por quê? Porque as coisas que você está anotando são as coisas que vão te servir, a maneira de você aprender, tá? E hoje tem muita coisa que vai ser dita lá. Muita coisa para vocês colocarem em prática. Anota e observa. Usa o que Deus te deu. Entendeu? Usa, aproveita, porque tem gente que não tem. E é mais complicado. E essas pessoas desenvolvem todo um mecanismo para sentir e aprender, tá? Então, usa os sentidos, usa o que você tem. O que eu faço é treinar os seus sentidos, é fazer com que você use o que você já tem naturalmente. E que o sistema rouba da gente, faz com que a gente vire um robô, com que a gente só enxergue assim. Ele não quer que a gente enxergue o entorno, certo? Eu quero que você enxergue o entorno, por isso que eu vou te explicar de outra maneira, tá bom? Então, olha só, estava online, prestei atenção, vi a senha. Isso aí. É isso. Eu quero que vocês aprendam a assistir uma aula. Isso é um treinamento mesmo, tá?
O sucesso de algumas pessoas está em saber assistir uma aula, em saber fazer uma anotação. Gente, eu nunca fui brilhante. Na minha sala, eu não canso de lembrar da Larissa. A Larissa era brilhante. Larissa tirava 9,5, 10 em tudo. Nossa, raiva da Larissa. Vocês já não tiveram isso? Ah, mas inveja do bem. Não, não tem inveja do bem, não. Fala sério que tu ficava com uma raivinha. Então eu falei pra Maria Luísa que tinha a Larissa. Larissa, desculpa aí, né? Mas às vezes a gente ficava irritado porque você tirava quase 10 em tudo, né? A pessoa é médica hoje em dia, oftalmologista. Então, olha só. Eu não tenho contato com ela não, mas eu sei. O que acontece? A Larissa é um personagem verdadeiro, né? A Larissa era brilhante. Existem pessoas brilhantes? Existem. Elas nascem assim. São todos? Não, não são todos. Mas você pode ser brilhante? Pode. Como? Sabendo como ter um bom rendimento. Aprendendo a assistir bem uma aula, aprendendo a anotar, aprendendo a fazer resumo, obedecendo, ouvindo mais que falando. Você aprende a ser brilhante. Ninguém nasce, mas todos têm a oportunidade de aprender a ser brilhante, ok? Então, assim, por que eu vejo que tantos alunos velozes e furiosos, do 0 ao panetone em 4 meses, ele é mais brilhante que o outro? Não, ele tem mais o quê? Vontade de fazer as coisas rápido. Existem outros que demoram 6, 7, 8 meses e cada um tem seu tempo, tá, gente? Por quê? Porque você tem que fazer o seu e não olhar pro do outro, tá? Então, vou fechar a nossa aula aqui. Cobrir as maiores dúvidas, certo? Assistam hoje, começa o quê? 8 horas, certo, Rodrigo? 8 horas. 8 horas começa a aula. Sempre vou ter alguma coisa que os outros não vão ter. Por quê? Quem está lá ao vivo está me privilegiando, está me dando seu tempo. E quero agradecer muito porque tinha gente da Suíça, tinha gente no fuso horário bem mais complicadinho e que não reclamou e que está lá feliz da vida, tá? Então, bom dia para vocês. Prestem atenção na aula e se preparem com o caderno, tá bom? Tchau, tchau.